Olá, gente, tudo bem? Para essa aula de hoje, vamos trabalhar as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Essas razões trigonométricas são temas recorrentes na trigonometria, ok? E hoje o que nós vamos ver são as três razões que são seno, cosseno e tangente. E todas elas bem fácil de entender, modo bem básico. E para o finalzinho do meio da aula nós vamos aprender uma memorização de uma frase mnemônica. Vamos a ela, vamos lá. Então, razões trigonométricas, nós temos o triângulo retângulo, tá bom? Destacamos aqui que o triângulo retângulo, ele é retângulo no vértice A. Lembrando, o vértice A, mostrando que é retângulo, significa que o ângulo aqui encontrado é um ângulo que mede 90 graus. E, com relação a isso, nós vamos trabalhar como encontrar essas três razões. As razões trigonométricas, na verdade, são números, tá certo? São números. E esses números nós vamos chamá-los de seno, cosseno e tangente. E o ângulo alfa que eu me refiro sempre será um ângulo agudo. Ou seja, é um ângulo que terá medida menor que 90 graus. Vamos ver as indicações. Eu vou ter assim, ó, seno do ângulo agudo alfa. Como é isso? Então eu vou dizer, seno do ângulo agudo alfa é o quê? Como é uma razão, é um valor que eu devo dividir pelo outro. Então, eu olho para o ângulo alfa e eu vejo que, de frente a ele, existe uma estrutura. Por quê? Quando eu pego o triângulo retângulo, em relação ao ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa, que é um dos lados do triângulo e o que mais se destaca pelo seu nome característico. Os outros dois lados, AB e AC, são chamados de catetos, certo? Então eu tenho o cateto AC e o cateto AB. Bom, então quando eu for calcular a razão seno do ângulo agudo alfa, o que é que eu devo usar? Eu vou dizer, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto AC dividido pela hipotenusa BC. E para resumo eu posso dizer assim, ó, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Com relação ao cosseno do ângulo agudo alfa, eu vou dizer, cosseno do ângulo alfa, que é a razão trigonométrica, será, olha lá, quando eu olho para o ângulo alfa, eu agora vou destacar o que é o cateto adjacente. O que seria o cateto adjacente? É o cateto AB que está vizinho ao ângulo alfa. Para dar um reforçozinho, eu vou dizer que esse cateto é o oposto. Por que é o oposto? Porque ele está de frente para alfa e eu usei no seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Já o cateto que está colado aqui, ó, colado ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar de cateto adjacente, certo? Então é essa a ideia aqui. Então voltando para cá. Eu tenho cosseno do ângulo agudo alfa é igual lado AB, ou cateto AB, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa BC. Então, olha, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Para a terceira e última razão, tangente do ângulo agudo alfa, eu tenho tangente do ângulo alfa, abreviando TG. O que é a tangente? A tangente agora, em relação ao ângulo alfa, ela vai envolver apenas os dois catetos. A tangente do ângulo alfa é o cateto AC dividido pelo cateto AB. Tangente do ângulo alfa é cateto AC sobre BC. Ou ainda, vou dizer, a tangente relativa ao ângulo alfa é o cateto oposto de frente a alfa dividido pelo cateto adjacente. É isso aqui, as razões trigonométricas de modo básico. Ok? Então vamos continuar agora no próximo tópico.